Deus, onde sempre peço para Deus me esvaziar das minhas pré-noções, dos meus preconceitos e reconhecer a minha ignorância diante da sua palavra, meus amados. O princípio da maiútica socrática é essa: a gente só consegue conceber a ideia reconhecendo a nossa ignorância e nos esvaziando das pré-noções e dos nossos preconceitos, meus amados. Então, fico feliz por essa oportunidade e pretendo sempre honrar, né? Quem me honra também, de certa forma, porque a pessoa que me honra sabe que Deus é digno de toda honra e de toda glória, né? Então, assim fico feliz. E também cabe aqui um registro nessa oportunidade de dizer aos irmãos que alguns que me conhecem um pouco mais, tiveram a oportunidade, sabem que eu passei um problema, uma questão de foro íntimo, né? Que me abalou de certa forma, né, meus irmãos? E foi um momento realmente que eu precisava de um ombro amigo, né? E encontrei o irmão Lucinei, o irmão Adriano, o irmão Rafael, o irmão André, em todos os irmãos aqui, esse acolhimento e essa sensação de pertencimento à comunidade, meus amados irmãos. Então, e isso, graças a Deus, me levou também a apresentar minha demanda perante Deus, né, meus amados? Por isso, tudo que eu passei, e você também, tudo que você passar, que faça você sofrer na sua vida, né? Você tem que entender que isso é para a glória de Deus, meus amados. Porque em Romanos 5,3 o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Porque no final, no versículo 5 de Romanos 5, ele diz que a tribulação produz, no final, a esperança. E a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Glória a Deus. Então, como estamos de pé, sem maiores delongas, vamos abrir nossas Bíblias respectivas, né, obviamente, no capítulo 4, versículo 4 do livro de Gênesis. É um livro difícil de encontrar, meus irmãos. Está lá perto de Sofonias, de Naum, né, de Amós, aqueles profetas ali menores. Mas eu espero os irmãos encontrarem. Capítulo 4, versículo 4. O título epigrafado não é muito gracioso, né? O primeiro homicídio, glórias a Deus, meus amados. Então, nos diz assim, meus amados: Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Aleluia. Amados, podem sentar-se. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, antes de partir propriamente a mensagem, né, e eu já adianto de antemão, fiquei pensando qual o título que eu daria a esta mensagem, glórias a Deus, mas eu vi que seria feliz denominar esta mensagem como sendo os 3 elementos princípios para o sacrifício, glórias a Deus, né, que são a oblação, a libação e o aroma suave. Estes são os 3 elementos princípios para oferecer um sacrifício a Deus, glórias a Deus. E ainda, meus amados, pensei necessariamente em descer algumas considerações introitivas a respeito de Gênesis, glórias a Deus, porque aqui em Gênesis você vê profusas todas as doutrinas bíblicas, inclusive as doutrinas cardeais, e a gente vê desde o primeiro capítulo até este capítulo 4 aqui, nós encontramos, meus amados irmãos, várias doutrinas cardeais, que são aquelas doutrinas que têm implicação soteriológica, glórias a Deus. A amartiologia, a doutrina do pecado, nós vemos quando o homem peca, glórias a Deus. Nós vemos a doutrina da graça, meus amados, em Gênesis 6:8, né, quando Deus acha graça em Noé, glórias a Deus. Nós vemos aqui, meus amados, a doutrina da proto-expiação. Eu digo proto porque a parte incipiente das doutrinas começa aqui, a proto-expiação, que eu vou vos mostrar aqui, glórias a Deus, no versículo 7, depois no versículo 21, deste livro, glórias a Deus. E doutrina soteriológica, a doutrina da salvação, meus amados, glórias a Deus, porque se há expiação, com a expiação há a salvação, glórias a Deus. Então aqui estão todas essas doutrinas cardeais, são aquelas com implicação soteriológica, né? Existem várias outras doutrinas, né, meus amados, mas que não implicam em salvação. Por exemplo, a doutrina da angelologia, que eu já acho errado, acho que a CPAD e as outras igrejas deveriam mudar para a doutrina dos seres espirituais.
Porque senão nós saberíamos falar somente em anjos, e os serafins e os querubins, né? E também daquela visão errada que os anjos possuem asas. A Bíblia não diz que anjos possuem asas, meus amados irmãos. Glórias a Deus. Então, isso não implica em salvação. Se você acha que anjo tem asa ou não, isso não vai implicar em salvação. Outra doutrina que não implica em salvação, que há muitos debates teológicos em cima disso, glórias a Deus, e debates acalorados, apaixonados, meus amados, mas não implica em salvação, que é a escatologia bíblica. Ou se você acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, ou que a igreja vai passar até a metade, ou depois da metade, ou se você acredita que quando Cristo vir, a terra será aniquilada, o aniquilacionismo será destruída pelo fogo, como o apóstolo Pedro ensina, glórias a Deus, isso também não implica em salvação, seu entendimento. Mas as doutrinas cardeais implicam a justificação pela fé, a regeneração, glórias a Deus, a salvação em Cristo, o perdão dos pecados em Cristo e a doutrina da expiação, meus amados irmãos, glórias a Deus, que está profusa aqui nesta passagem, glórias a Deus. Quando nós podemos ver, meus amados, quando Adão e Eva pecaram, glórias a Deus, quando Adão e Eva pecaram, glórias a Deus, ali, claro, cada um procurando transmitir a sua responsabilidade, a sua culpa. Eu acredito no livre-arbítrio, entre aspas, meus amados, porque sou calvinista, glórias a Deus, mas, meus amados, eu acredito sim que o homem é responsável pelos seus próprios atos, glórias a Deus. William Leibniz, teólogo liberal e filósofo, ele dizia que Deus deu o livre-arbítrio ao homem para que ele fosse responsável pelos seus próprios atos, glórias a Deus. E aí você vê, isso ocorre até hoje na humanidade, não querem transferir a culpa pelos seus atos para outro, glórias a Deus, que é a masturanda. Eva foi tentada pela serpente, glórias a Deus. E muitos pregadores dizem que a serpente mentiu para Eva. Não é verdade, meus amados. A serpente falou a verdade para Eva, que disse que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Depois, no versículo 21, Deus afirma isso, que o homem passou a se tornar como ele, conhecedor do bem e do mal, glórias a Deus. Então a serpente falou a verdade, glórias a Deus, que ela anda. Então Eva, meus amados, ali foi tentada. Depois aconselhou Adão, glórias a Deus. E já havia uma referência de forma jocosa, claro, nada contra as mulheres, de uma certa forma descontraída, glórias a Deus, que em Gênesis é o livro onde mostra os conselhos das mulheres causando tragédias. Você vê, a primeira mulher que deu conselho ao homem foi Eva, e até hoje nós sofremos a maldição do pecado, meus amados, glórias a Deus. Depois você vê Sara aconselhando Abraão para ter essa conjunção carnal com a serva Agar, e daí surgiram os ismaelitas, e até hoje vivem a briga entre judeus e árabes, glórias a Deus. Depois você vê Isaac ali e Rebeca aconselhando Jacó, meus amados. Fez uma intriga entre o irmão Esaú e Jacó, e vocês sabem, glórias a Deus. E depois os edomitas ficaram inimigos de Israel, meus amados, glórias a Deus. Nada contra as mulheres, pelo amor de Deus, vocês entendem. É de uma forma descontraída que eu estou falando, né? Glórias a Deus. O que seriam os homens sem as mulheres, meus amados. Mas voltando à palavra, meus amados, e cada um procura transferir a sua culpa, glórias a Deus. E o que ocorre aqui, meus amados irmãos, até no contexto secular, eu fui jurado titular no Fórum Central, na segunda vara do crime do Tribunal do Júri em Porto Alegre. E é de praxe, advogados estão praticamente tentando ainda conhecer com familiaridade a doutrina da vitimologia. O que é a vitimologia, meus amados? A vítima pode estar no cemitério já, não tem voz, glórias a Deus. O promotor que fala por ela nesses processos, glórias a Deus, ela não pode falar. E aí, o advogado, aproveitando disso, muitas vezes quer transferir a culpa pelo crime na vítima, que já não está ali para ser defendida, exceto na pessoa do promotor, glórias a Deus, e clamaçurianda. E nisso, por exemplo, alguns fundamentam, por exemplo, no caso de estupro, que está, glórias a Deus, dizendo que a vítima deu ocasião ao estupro porque estava com roupas sensuais, instituindo a lascívia, a satisfação da volúpia pela parte daquele que cometeu o estupro, glórias a Deus. Então existe, meus amados, essa questão de querer transferir a culpa, a responsabilidade para o outro, porque as pessoas não têm a humildade de reconhecer os seus pecados, meus amados, glórias a Deus. E clamaçurianda, Deus só pode trabalhar quando a gente reconhece o pecado e abandona. Provérbios 28:13 diz, meus amados, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará a misericórdia da parte de Deus. Glórias a Deus.
E eu vi um filme, não é nada profano. Se você olhar um filme que não seja profano, ouvir uma música que não seja profana, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu vi um filme chamado Voo com o Denzel Washington, glórias a Deus. E ele cometeu um acidente no avião, ele era piloto, glórias a Deus. E aí, meus amados, durante toda a vida ele ficou negando que era alcoólatra, mas ele era alcoólatra, glórias a Deus. E até que no final ele sofreu as consequências, o advogado orientou ele para dizer que não bebeu nada, mas ele, a consciência dele acusou e ele disse: eu passei toda a minha vida escondendo, não reconhecendo que eu era alcoólatra. Eu não vou querer me livrar dessa pena, da condenação. Vou assumir realmente que eu bebi mesmo, glórias a Deus. E a partir daí ele começou a se tratar, glórias a Deus. Primeiro é necessário reconhecer, meus irmãos, a nossa miséria. É necessário reconhecer a nossa dependência da graça de Deus. Porque se Deus tirar a graça dele de nós, nós podemos nos tornar os maiores psicopatas, meus irmãos. Até Adolf Hitler, glórias a Deus, se Deus abarcasse ele com a sua graça, se ele fosse um eleito, ele teria mudado, meus irmãos. Não seria esse homem genocida, glórias a Deus, que foi. É porque ele não teve a graça de Deus na vida dele. E nós vemos isso no nosso meio, tantas vezes. Eu fico pensando no irmão Lucinei, que não sei se pode falar, que já fui traficante. Já falei. Pelo menos foi o que ele me disse, meus irmãos. Mas isso é até testemunho, né? Para vocês verem a mudança dele, glórias a Deus. E eu vejo outros aqui, a minha vida também. Eu não tive esses pecados crassos, assim, mas também era um homem que não tinha a direção nem a esperança, meus amados, glórias a Deus. É como o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, ali, no versículo 13, né? Para não sermos como os demais, né? Que não tem esperança, glórias a Deus, meus amados. Mas nós temos a esperança gloriosa de nos encontrarmos com Cristo. Mas é necessário o homem se arrepender dos seus pecados, glórias a Deus, confessá-los e deixá-los para alcançar a misericórdia da parte de Deus, meus amados irmãos, glória a Deus, pela nossa aliança. Aleluia. E aí ocorreu, então, Eva botou culpa na serpente, Adão botou culpa na mulher, glórias a Deus, ninguém queria reconhecer, glórias a Deus. E o pior de tudo, que no versículo 7 você vê o quê? Que eles confeccionaram vestes para si de figueiras, meus amados, de calastrugando e caias, e fizeram uma cinta de figueiras, glórias a Deus. Isso aponta para o quê? Para a incipiente doutrina da expiação. É a primeira referência da expiação na Bíblia. Começa aí, meus amados. O homem tentando esconder a sua nudez. A nudez na Bíblia, na tipologia bíblica, representa o pecado, representa a vergonha do homem perante Deus. Tanto é que diz que eles sentiram vergonha de Deus, sabendo que no entardecer Deus apareceu no jardim, porque ouviram o movimento de Deus no jardim. O homem tinha intimidade direta com Deus. Mas agora, com pecados, Isaías 59 diz no versículo 2, que as vossas iniquidades escondem o rosto de Deus diante de vós, e calamaçoianda separa o homem de Deus, meus amados irmãos. Glórias a Deus, e calamaçoianda. Então o homem tenta, por si só, tentar se justificar. Tem muitos que se acham moralmente bons, meus amados, e dizem: eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas Romanos 3:23 diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, meus amados irmãos. Então não adianta, você pode até ser moralmente bom. E eu conheço pessoas, meu amigo meu, para o qual eu vou para os olhos na casa dele agora, fim de semana, pretendo, glórias a Deus. Eu acho o homem mais moralmente bom que eu já conheci até hoje. Melhor do que meu pai, melhor do que todos os irmãos que eu conheço, glórias a Deus. E sempre convivendo muito próximo dele, tentei identificar alguma coisa que outra. Eu não vejo falha nenhuma nesse homem, glórias a Deus. Mas sei que ele peca, porque a Bíblia diz que peca, né? A gente não sabe o que, meus irmãos. Glórias a Deus. Então o homem não consegue se justificar por seu próprio mérito, por sua própria força, por seu esforço, por ser moralmente bom. Não vai se justificar perante Deus, meus amados. Por isso é necessária a expiação. Expiar no grego é capar. Capar quer dizer cobrir. Deus cobre com seu sangue os nossos pecados, as nossas transgressões, glórias a Deus. E nós só podemos, ter acesso a Deus por causa disso, glórias a Deus. Porque se você fez um sacrifício levítico, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano no Santo dos Santos, meus amados irmãos, glórias a Deus, para oferecer o sacrifício sobre o propiciatório, aquela fina lâmina de ouro que estava sobre a arca da aliança, glórias a Deus.
E ele tinha que confessar os seus pecados e o pecado do povo. E o povo ficava no arraial ali ao redor do tabernáculo, esperando ele oferecer, esperando ver a Shekinah chegar sobre o santo dos santos, meus amados irmãos. Enquanto não chegasse a glória de Deus ali e eles não vissem glória a Deus, eles não sairiam dali. E ainda temerados podiam aguardar o pior. Deus podia rejeitar o sacrifício do sumo sacerdote e ele seria fulminado, meus amados irmãos. E os doentes continuariam doentes, os leprosos continuariam leprosos, meus amados. Seria um fracasso. Mas quando a glória de Deus viesse sobre a tenda, ali calamanda, ali Micaia, Surianda, e Deus olhasse para o propiciatório, Micaias, e não visse o sangue do cordeiro derramado sobre o propiciatório, meus amados, Deus fulminaria o sumo sacerdote. Deus fulminaria. E é assim, meus amados irmãos, a única coisa que faz com que nós não estejamos sujeitos à ira de Deus é porque quando ele olha para nós, ele vê o sangue do seu filho. Aleluia! Eu ouvi certa vez um missionário dizendo que teve uma visão, e eu achei feliz essa visão. Ele disse que ficou observando o mundo e as pessoas passando e vendo Satanás olhando as pessoas. Mas aquelas pessoas que tinham o sangue de Cristo sobre si, ele não enxergava, elas estavam visíveis diante dele. E nós temos que valorizar, meus amados, a expiação que há no sangue de Cristo. Mas o homem, meus amados, querendo se auto-justificar, ele não consegue nada. Por isso que no versículo 21, Deus providencia, meus amados, vestes de pele para eles encobrirem a nudez deles. Glória a Deus. Porque, meus amados, aí ele teve que derramar sangue. É a proto-expiação. Porque em Hebreus 9, 22 diz a Bíblia: ora, quase todas as coisas se expiam pelo sangue, de modo que sem derramamento de sangue não pode haver expiação pelos pecados. Glória a Deus. Ele diz quase todas as coisas, porque tem uma exceção. Uma pessoa pobre não podia oferecer um sacrifício e ofereceu um éfara de farinha. O sacerdote aceitou, Deus também aceitou. Glória a Deus. Aleluia. Mas sem derramamento de sangue não pode haver expiação pelo pecado. Fico olhando. De modo que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro, versículos 18 e 19: não fostes com coisas vãs, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais os legaram no deserto, mas pelo precioso sangue como de cordeiro imaculado, o sangue de Cristo. É necessário, meus amados, que nós vemos a doutrina da expiação. Mas Deus é que providenciou, porque a pior coisa que Deus pode fazer com o homem é deixar ele caminhar com as próprias pernas, porque o homem sem Deus não é nada, o homem sem a graça de Deus não é nada, meus amados. Glórias a Deus, meus amados. E se nós olharmos em Apocalipse 15, versículo 16, nos diz isso, meus amados. Deus fala isso que veio sem demora. Glórias a Deus. Bem-aventurado aqueles que estão alertas e com as vestes preparadas, para que não venham a correr e sejam descobertas suas nudezes e venham a se mostrar suas vergonhas em público. Glórias a Deus. Nós temos que estar sempre preparados, meus amados, para a volta de Cristo. E Eclesiastes 9:8 diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte azeite sobre a tua cabeça. O azeite representa o Espírito Santo, meus amados irmãos. Glórias a Deus. E nós temos que valorizar o Espírito Santo, meus amados. Porque em Tiago capítulo 4, versículo 4 diz, meus amados:
Ou supondes que em vão afirma a Escritura, que é com ciúme que Ele fez habitar em nós o Espírito em nosso Deus. O Espírito Santo tem ciúme de nós, meus amados, quando nós pecamos, quando nós, sei lá, damos atenção para o mundo e as suas concupiscências, meus amados. Ele tem ciúme porque Ele nos ama. Só pode ter ciúme alguém que ama alguém. A Bíblia condena o arder em ciúmes, mas ter ciúmes é prova de quem ama. Glória a Deus. Porque Ele não quer nos dividir com o mundo, meus amados. Ele quer que nós sejamos somente dele, e nós somos. Mas eu vou direto à mensagem. Essa parte introdutiva me levou um pouco além de glórias a Deus, da masculina. Que eu pretendo falar sobre a oblação, a libação e o aroma suave. Glória, já adiantei alguma coisa. Glória a Deus. A oblação, meus amados, é o próprio sacrifício em si. Glórias a Deus. Em Romanos 12, 1 e 2 nos fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não nos conformar, meus amados, é adquirir o formato, a forma. É como uma massa de trigo que você coloca numa forma. O pão vai sair de acordo com a forma, você está entendendo? É isso que ele fala, não adquire a forma do mundo. Isso é a oblação, é a própria oferta em si. Que tinha que ser uma oferta, meus amados, pura. Não podia ter defeito. Era assim que Deus queria, nós a Deus. E nós, meus amados, pela oblação, meus amados, que é um dos princípios elementos do sacrifício do holocausto, pela oblação, irmão Adriano, nós temos que entender que nós temos que entregar tudo para Deus. Nós temos que entender que nós somos uma oferta exclusiva para Ele, somente dele. E que nós não pertencemos a nós mesmos, meus amados, porque em 1 Coríntios 6,19 diz assim: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Nós não nos pertencemos, meus amados. Nós devemos nos abnegar, nos renunciar ao nosso eu, tendo eu encravado na cruz, meus amados. Porque só nos resta nos submetermos à vontade de Deus. Nós não podemos fazer nossa vontade, devemos colocar a submissão à vontade de Deus. Isso é oblação, meus amados. É você se oferecer como aquela criança. O João Rodrigues estava pregando e ele falou que num culto missionário se estendeu a bandeira do Brasil e precisava arrecadar ofertas para missão. E muitos passaram e jogaram relógios, joias, dinheiro naquela bandeira. E uma menininha foi e ficou no centro da bandeira. Quando passaram recolhendo, perguntaram para ela: o que você está fazendo aí? E ela disse: como eu não tenho nada para oferecer a Deus, eu quis eu mesmo me oferecer para Ele. Glória a Deus. E é esse sentimento puro de uma menina que nós temos que ter para Deus, meus amados. Glória a Deus. E nós não temos nada, meus amados, pelo princípio da mordomia cristã, major domus, né? Ou economos, né? Também no grego, e majordomos no latim, o maior de lá. Nós devemos administrar as coisas que Deus coloca em nossas mãos, mas elas não são nossas. Nós costumamos dizer, para quem é casado, minha esposa, ou vice-versa, meu marido, meu filho, minha sogra, meu neto, e assim por diante, meus amados, mas nós não temos nada. Nós não temos nada porque nós não podemos dispor deles. E aí se vem a morrer. Nós sofremos com isso porque entendemos que eles eram nossos, mas eles não eram nossos, eles pertencem a Deus, meus amigos. Tudo pertence a Deus, fica masculina. Alexandre o Grande, antes de morrer, chamou seus 4 generais. Antíoco, Lisímaco, né, e Ptolomeu, acho que foram os 4. Ligaram para ele e ele disse como é que queria que fosse conduzido o enterro dele. Que levassem ele num caixão conduzido pelas mãos dos melhores médicos da Grécia, do Império Helênico. Que durante o trajeto derramasse suas riquezas pelo caminho, ouro, prata, joias. E que ele fosse levado com as mãos para fora. Por que perguntar? Ele disse: para que os médicos saibam que eles não têm poder sobre a morte. E as minhas riquezas, porque nós
adquirimos bens nesta vida, mas quando saímos daqui não levamos nada. E as mãos para fora para dizer, quando viemos este mundo, viemos de mãos vazias e saímos deles de mãos vazias. Então nada do que você tem pertence a você, entenda isso, inclusive a sua vida, glória a Deus. E cada um assumindo. Eu me lembro certa vez que o pastor Jacques estava falando de um jovem que chegou para ele e disse, pastor, eu tenho todos os dons. O pastor ele perguntou, pastor, quais dons o senhor tem? O pastor disse, olha, eu prego a palavra, eu nunca nem pensar nisso. Ah não, pastor, eu tenho todos os dons. É mesmo? O pastor Jacques perguntou. Sim, pastor, inclusive eu sou profeta, eu profetizo, glórias a Deus. Só você não trouxe por aqui, hein, que tá do lado dele. Entrou, né? Glória a Deus. Ele falou, é mesmo, profetiza. Então profetiza para mim. Agora. Ah não, pastor, mas não é assim. Não é todo momento que ele profetiza. Ele falou. Então o dom não é teu. É de Deus e ele usa como ele quiser usar. Glória a Deus. E calma, subindo ele me cai. Então nada que nós temos pertence a nós, meus amados. Glória a Deus. Aleluia. E sobre a libação, meus amados, isso aqui podia passar uma noite pregando, mas eu sou fiel ao tempo, meus amados. A libação, como eu já adiantei para vocês, né, glórias a Deus, a libação eu já adiantei um pouquinho, falando sobre a proto-expiação, meus amados irmãos. Expiação no grego é capar. Mas a expiação no Antigo Testamento é apenas uma projeção. Porque capar é cobrir. Capar, ouvi mal, aquele que tinha chamado da meia-noite, Notícia de Israel, acho que alguém que ouve falar. Ele falando sobre o poder do sangue de Jesus. Eu me lembro que ele disse que no Palácio Real, a rainha passava por um tapete vermelho. Mas às vezes aqueles que cuidavam da limpeza, as peças, quando ela chegava, empurravam a poeira para debaixo do tapete. Então por isso que no hebraico, capar é apenas cobrir. Porque era uma projeção cristocêntrica. Porque em João 29, João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. E ele quer 7 ali, acho que 19, ele quer. Ele fala, meus amados, que Deus colocou os nossos pecados no mar do esquecimento. É como um anjo pegasse a cruz dele e cravasse os nossos pecados na terra, no colo. Deus não olha para nos trazer das nossas iniquidades. Tá cheio de mato. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Então, sobre a libação, eu já falei, glórias a Deus, sobre a libação. Poderia falar mais, mas por causa do tempo, sou fiel ao tempo. Vou observar o tempo. A libação, eu já lembrei para vocês, é o derramamento de líquido sobre o altar. Só que o altar tem que estar consertado, meus irmãos. Altar quebrado, Deus não manda fogo sobre o altar quebrado. E você não pode oferecer fogo estranho no altar, meus amados. Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão, foram oferecer incenso no altar de incenso. Glória a Deus. E diz a Bíblia que Deus os atrasou, meus amados. Combinou, porque era fogo estranho, meus amados. O fogo estranho, quando é que você oferece a Deus? Quando você prega a palavra com vaidade, achando que tem algum mérito nisso. Quando você louva a Deus por vaidade. E no louvor eu me lembro. Eu tive uma pessoa íntima aqui, todos sabem que eu estou falando, não vou dizer o nome, glória a Deus, que se não desse a oportunidade para louvar, ela saía falando mal. E achava que estavam discriminando, meus irmãos. E eu me lembro que o pastor estava pregando certa vez e uma irmã mandava um gritinho pelo diácono. E ele olhava, parava a pregação às vezes, interrompia e olhava. Eu quero cantar para Jesus. Por 3 vezes foi assim. Aí no final do culto ela disse, pastor, eu queria cantar para Jesus. Ô irmão, então canta. Você quer cantar para Jesus? Ah não, mas o culto já terminou. Eu queria cantar para os irmãos ou para Jesus? Meus amados, tem que ter esse alimento espiritual. Glórias a Deus. Então, meus amados, a libação tem que ter, não pode ter fogo estranho no altar de Deus, meus amados. Glórias a Deus. Glória a Deus. Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, meus irmãos, foram fulminados. Porque a nota homilética da Bíblia Vida Nova diz que eles estavam embriagados, provavelmente. Porque no contexto hebreu eles podiam se embriagar ao redor do templo. Pelo menos eles tomavam vinho exaustivamente, podiam tomar vinho. Então, meus amados irmãos,
não vou entrar em detalhes que não é culto de ensino, né? Não aconselhava ninguém beber, entendeu? Não aconselhava ninguém beber, pelo amor de Deus, não vão falar que eu disse algo assim, entendeu? Meus amados, e por fim o aroma suave, meus amados. O aroma suave é quando o sacerdote queimava a gordura da oferta, meus amados, sobre o altar. Glória a Deus. Vocês lembram que Elias fez quando desafiou os 850 profetas? 450 de Baal e 400 de Aserá. Ele teve que consertar o altar, porque a Bíblia diz que estava quebrado. E ali, meus amados, 12 pedras têm uma simbologia com a doutrina dos apóstolos, as 12 tribos também. Os 4 cântaros de água, meus amados, água na tipologia bíblica é a palavra de Deus. São os 4 evangelhos, glória a Deus. Então ele teve que consertar o altar para Deus mandar fogo, glória a Deus, somente assim, meus amados irmãos. Em Levítico 6,12 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E o sacerdote toda manhã colocará em ordem o holocausto e porá a lenha, e retirará as cinzas e oferecerá a gordura para as ofertas pacíficas. Isso é uma figura de linguagem chamada antropopatia. Existe a antropomorfia, quando diz que Deus tem braços, Deus tem ouvidos, né? Isaías 59 fala, glória a Deus. Antropomorfia atribui forma humana a Deus, para que nós possamos compreender, senão a gente não compreenderia. E a antropopatia atribui sentimentos humanos a Deus, meus amados irmãos. Ali em Jonas, no capítulo 1, versículo 2, diz que o pecado de Nínive subiu até a presença de Deus. Algumas versões chegam a dizer, subiu às narinas de Deus, meus amados. E Deus mandou um profeta apregoar que a cidade seria destruída. Então isso é uma antropopatia, atribuir sentimentos humanos a Deus, glória a Deus. É como quando diz em Gênesis que Deus arrependeu-se de ter feito o homem também. É uma antropopatia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, oferta de aroma suave a Deus. Em Apocalipse 8, versículo 3, se eu não me engano, João viu um anjo diante do trono, glória a Deus, com um incensário de ouro, glória a Deus. E nesse incensário, com a fumaça também, ele recolheu as orações dos santos. E depois derramou perante Deus. E Deus aspirou, meus amados, como aroma suave as orações dos santos. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, esses são os 3 elementos, princípios fundamentais do holocausto. Glória a Deus. Oxalá que nós consigamos, meus amados, sempre olhar para esses 3 elementos em nossas vidas. Glória a Deus. Oferecermos totalmente a Deus. Cremos piamente no sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário, meus amados. Crer na eficácia do seu sangue, glória a Deus, como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, que nós estamos encobertos por ele, glória a Deus. Em Apocalipse 22:14 diz, bem-aventurados, e é bem-aventurados no grego, meus amados, é Macarios, que quer dizer duplamente feliz, ou feliz e abençoado, glória a Deus. E mais ainda, nós salvos iremos desfrutar das chamadas bem-aventuranças eternas, glória a Deus. E diz no versículo 14 do capítulo 22, bem-aventurados os que lavam continuamente as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por que continuamente, irmãos? Porque sempre estamos pecando. Temos que estar sempre orando, pedindo para Deus perdão. E depois disso, para que eles garantam o acesso à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Mesmo porque seria impossível entrar pelo muro, né, meus amados? A altura do muro seria mais de 2.200 quilômetros, meus amados. Ou seja, indo daqui lá pelo centro do Brasil, por Mato Grosso do Sul, imagina um muro dessa altura. Ninguém conseguiria entrar de penetra. Ele vai entrar com elegância pelas portas, glória a Deus. E Jesus vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, glória a Deus. Que maravilha ouvir disso, meus amados, quando a trombeta soar e nós ouvirmos o nosso nome proferido por Cristo, glória a Deus. Nós adentrarmos nas mansões celestiais, glória a Deus. Que eu não vou entrar em detalhes, meus amados, porque
Muita coisa do Apocalipse ninguém entende, glórias a Deus, ninguém entende. A gente não pode afirmar, né? Porque são complexas as coisas ali, né? Não dá para entrar em detalhes, seria um culto sobre escatologia, se em algum momento tiver oportunidade. Acho que vai ser um culto instigante, né? Mostrar que ninguém sabe nada sobre escatologia, meus amados. Na minha opinião, né? Pode ser que alguém avoque para si que saiba, mas eu já vi que ninguém sabe. Mas, meus amados, oxalá que nós compramos esses 3 elementos do sacrifício em nossas vidas, os elementos específicos, meus amados irmãos, e que as nossas orações subam sempre a Deus como aroma suave. Em nome de Jesus, agradeço. Glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar.